A partir de agora, você acompanha pela TVAL o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, você vai ficar curioso já pelo início, sífilis. Talvez até você pense, bom, falar em sífilis nos dias de hoje, isso é coisa do passado. Você está redondamente enganado. Repito, redondamente enganado. Sífilis, infelizmente, em Santa Catarina e no país, é um problema do momento. E eu convidei o Dr. Luiz Gustavo Escada Ferreira, infectologista, e nós vamos abordar este tema. Mas antes de entrarmos diretamente na sífilis, na entrevista com o médico, vamos ver o trabalho da repórter Fernanda Fontoura. Um grupo de doenças do passado ainda gera grande preocupação nos dias de hoje. Entre elas está a sífilis, uma doença sexualmente transmissível que pode trazer graves consequências se não for tratada adequadamente. Tem diferentes estágios de evolução da sífilis, né? O que a gente acaba vendo com uma frequência um pouco maior é a sífilis secundária até, né? Porque ela tem, no momento inicial, a sífilis tem a sífilis primária e a secundária. A primária é uma ferida normalmente indolor que a pessoa tem, isolada, e que cicatriza sozinha. Então, às vezes as pessoas não chegam a buscar, por exemplo, uma mulher pode ter essa ferida no colo do útero, que é interno, ela não vai perceber, como não dói, ela não vai buscar assistência, né? Então a gente acaba pegando, às vezes, numa fase secundária que dá lesões de pele, muitas vezes, sintomas que às vezes se assemelham a um quadro gripal, até associado com essas manifestações de pele. A sífilis, na sua fase terciária, que é a terceira fase da doença, hoje a gente tem visto muito pouco, que já é uma fase que deixa sequelas na parte neurológica, sequelas cardíacas, né, onde a gente consegue eliminar até o agente causador da doença, mas as sequelas permanecem. No estado, as estatísticas mostram que a prevenção parece andar um pouco esquecida. Nós vemos identificando, através dos serviços que fazem atendimento às pessoas com DST, vários casos de sífilis, mas o que vem preocupando é o diagnóstico da sífilis nas emergências de hospitais, nos serviços de maior complexidade, onde a pessoa já chega com uma sífilis secundária, uma sífilis terciária e já um comprometimento de outros órgãos que não só o da sífilis primária. Em Santa Catarina, a grande preocupação se refere especialmente com relação à sífilis congênita, resultado da transmissão da gestante infectada para o seu bebê. Só em 2012 foram registrados 100 casos em todo o estado. Nós temos um comparativo do ano de 2005 a 2012, nós tivemos em torno de 1.300 gestantes com sífilis, mas tivemos 520 crianças com sífilis congênita, ou seja, ou a mãe não foi tratada adequadamente ou o parceiro não foi tratado. Quando a infecção atinge o feto e provoca a chamada sífilis congênita, pode trazer desde deficiências como cegueira, retardo mental e até a morte do bebê. Evitá-la é possível, desde que as gestantes sejam devidamente diagnosticadas e tratadas no pré-natal. A sífilis em gestante ela é tratada muito facilmente. A gestante precisa fazer a dose adequada de penicilina. Isso pode ser feito na atenção básica. O problema é que, além da dose adequada da gestante, nós temos mais um entrave, que é o tratamento do parceiro. Se essa gestante ela se trata, mas o parceiro não se trata, ela pode se reinfectar antes do parto. E aí a criança nasce com sífilis congênita. Prevenção se dá uso de preservativo, a camisinha, né, basicamente, porque a transmissão se dá por questão da atividade sexual, né? Lembrar que não é só atividade sexual, também é atividade que envolve sexo oral também, então isso é uma dificuldade às vezes, né? Porque a camisinha não necessariamente, dependendo de como ela for, né, utilizada para o sexo oral, ela tem uma forma às vezes que a gente recomenda utilizar, mas lembrar que também é importante a prevenção nesse tipo de situação. E aí tem a parte de prevenção do pré-natal, onde a gente oferece a testagem para diagnóstico da doença em gestantes. A gente trata essa doença com um antibiótico, que é a penicilina, que está disponível nas unidades de saúde, então é possível tanto fazer o diagnóstico como o tratamento nas próprias unidades de saúde, né? O acompanhamento também é possível ser feito ali, normalmente a necessidade de referenciamento mesmo, que iria, né, para os serviços especializados do município ou do estado, é mais nesses casos de uma sífilis terciária ou
quando se tem uma neurosífilis, que se diz que tem comprometimento neurológico, onde às vezes exige um acompanhamento diferenciado, porque aí você precisa fazer antibiótico injetável também, e aí depende muitas vezes de ter que internar naquela fase de tratamento. Mas a grande imensa maioria dos casos é tratado na própria unidade básica de saúde. Vocês sentiram o trabalho da Fernanda Fontoura sobre esse tema. Não é uma coisa tão incomum para os dias de hoje. Dr. Luiz Ferreira, muito obrigado por atender o nosso convite. Então, quando eu fiz aquela abertura, o senhor concorda com a abertura, sim, então? Sim, concordo. Tem aumentado os casos de sífilis, isso a gente tem observado de uns 5 anos para cá. E eu pego isso... 5 anos? 2008? Tem aumentado e, assim, de 3 anos para cá, realmente a coisa tem ficado bem visível. Eu vejo os casos de sífilis no hospital público, no consultório. São várias formas de apresentação, desde a primária, secundária, e alguns casos com sífilis já cometendo sistema nervoso, olhos. E isso se dá por, na verdade, não estar prevenção acontecendo. As pessoas estão tendo relações sexuais sem preservativo, sem camisinha, né? O senhor acha que a posição da igreja proibindo o uso da camisinha compromete e incentiva isso? Não incentiva, nada. Mas prejudica? Não ajuda nada, né? Eu acho que o objetivo é prevenção, é saúde. A fé poderia ficar dedicada. Agora, a gente sabe desses dogmas, é difícil lidar com isso. Por outro lado, a igreja também recomenda, olha, vamos praticar a monogamia e tudo, o que é muito difícil acreditar que as pessoas vão ter essa percepção. De fato, assim, se as pessoas se preservassem nas suas relações, elas tivessem relações mais verdadeiras e abertas, possivelmente essa taxa não seria tão alta. Juntar-se ao sexo o amor. Eu acho que é o que está faltando, tá entendendo? O componente amoroso da sexualidade, porque se popularizou isso, se vulgarizou, sexo é uma coisa, é ótimo, sim. É maravilhoso, mas tem um componente amoroso que faz que parte preenche, da vida, né? Claro, exatamente, que preenche as pessoas, né? Então, as pessoas às vezes tentam obter na relação sexual e não na relação amorosa uma plenitude que a gente sabe que não vai acontecer, na verdade. O senhor me falou nos últimos 3 anos, recrudesceu mesmo? Ficou bem evidente isso, assim. Eu tenho acompanhado, por exemplo, no consultório, tendo 2 a 3 casos de sífilis novos por semana. E pessoas Repete, por favor. 2 a 3 casos de sífilis novos por semana. E o que a gente observa é que a pessoa trata, resolve a sua infecção, porque a gente faz controles de exames, e passa-se 9 meses, 1 ano, ela volta a se reinfectar. Então é um padrão de comportamento que é um padrão de comportamento, digamos assim, autodestrutivo, né? Porque a pessoa já passou pela experiência, já teve uma doença curável, mas daqui a 9 meses ela pode ser, e vai ter a relação sem preservativo. Essa segunda poderia voltar mais forte do que a primeira? Não necessariamente. A gente tem hoje ainda uma sensibilidade grande do treponema à penicilina, ainda bem, né? E o que a gente torce é que isso não acabe, né? Porque é um tratamento fácil, barato e extremamente eficaz. Dolorido, né? Porque dói, tomar bezetacil dói, mas não existe coisa melhor do que aquilo. Treponema pallidum. Treponema pallidum. Pallidum. E deixa o cara pálido também. E deixa meio encaveirado. Não poderia perder o trocadilho. É comum, eu tenho ideia, com outros problemas, outras doenças, o seguinte, que é muito comum no brasileiro, o médico diz assim, você tem que tomar esse medicamento 30 dias, ok? No 15º ele já melhorou um pouquinho e larga o tratamento. Isso é comum no brasileiro? É muito comum abreviar o tratamento de 7 para 5 dias, 30 dias é um milagre. Mas assim, o tratamento da sífilis em si é fácil, porque a gente tem esquemas de dose única, de doses semanais por 3 semanas, ou para quem é alérgico, fazer um tratamento por 10 dias. O problema é que assim, tem que ser feito um controle desse tratamento. Esse controle é feito com exames repetitivos em torno de 1 ano, para ver que erradicou mesmo a infecção. É comum a reação do homem quando a mulher, um casamento, vamos supor, de 20 anos, a mulher chega e diz assim, bem, usa a camisinha, aí já vem aquela bronca e tal, isso é muito comum? Na verdade a gente ainda tem uma sociedade extremamente machista, apesar de que quem controla essa são as mulheres, né? Exato, não há nem dúvida disso. Mas é um mecanismo de defesa, como se tivesse uma culpa no cartório, e na verdade, para toda a relação se firmar e evoluir, a honestidade, a franqueza tem que acontecer. Se a pessoa faz um diagnóstico, se tem dúvida,
tem que falar com a pessoa envolvida diretamente, que no caso é o parceiro ou a parceira, né? Porque se tratam os dois, a doença erradica e não fica passando de um para outro. Foi o que colocou na reportagem. Da mãe gestante trata, mas aí o parceiro não trata, reinfecta ela na gestação e causa uma sequela grave para a criança, né? No caso de curar isso rapidamente e voltar rapidamente, ela pode voltar mais forte nesse caso? No caso de uma gestação, né, sempre preocupa o bebê, né, o feto. Porque a mãe, para o adulto, a sífilis pode até ser uma doença grave, se afetar o sistema nervoso e outros órgãos. Mas para a criança é algo assim devastador, porque é um tecido em formação, né? A gente pode dizer são feridas indolores ou... Não doem. Na verdade, a característica da sífilis é essa. O cancro de inoculação, que é o cancro duro, é indolor e some sozinho também. E as lesões cutâneas que aparecem, elas não coçam. Então, Porque se coçasse, despertaria logo a tua curiosidade, médico. Alergia, então, e elas somem também. Então, é uma doença insidiosa, discreta. Muitas pessoas são portadoras do treponema e não sentem nada, vão fazer doação de sangue ou vão fazer um teste na empresa e está lá o VDRL positivo. Então, é uma doença silenciosa, tá entendendo? E que aumentou. Infelizmente. Dr. Luiz, vamos a uma pergunta de uma telespectadora num trabalho feito pela Fernanda. Pode-se pegar a doença pela saliva? Quem tem sífilis pode doar sangue? Perguntas. Não, pegar sífilis pela saliva é difícil, porque o treponema vai estar presente no cancro, né? Na ferida, sim. Se a pessoa tem uma ferida na boca e você beija essa pessoa, você pode adquirir, mas a saliva não. Agora, a pessoa que tem sífilis não deve doar sangue. Inclusive é testado, ela vai até descobrir que tem sífilis doando sangue. Uma vez tratada, aí se questiona se ela vai poder usar novamente a transfusão de sangue. Ela poderá, depois de tratada, ela pode voltar a doar sangue? Ela pode até voltar, desde que devidamente acompanhada, mas os bancos de sangue, de uma forma geral, eles têm um rigor muito grande. Ainda bem. Sim, eles estabelecem um tempo. Por exemplo, uma pessoa que já teve uma doença sexualmente transmissível, para ela voltar a doar sangue novamente, ela vai sofrer um questionário e uma série de acompanhamentos a longo prazo, não é só um ano. Eles esperam aquela pessoa garantir que a doação não seja problemática, né? Tem um exame de sangue específico para detectar sífilis ou qualquer exame de sangue pode detectar? Não, tem exame específico. E um desses de banco de sangue, por exemplo, que é o FT-ABS, vai apresentar positivo e isso já vai barrar a pessoa, né? Então, assim, ela teve sífilis, tratou. Não é interessante, por exemplo, o banco de sangue tê-lo como doador. Tem tantos outros que não tiveram sífilis, né? Então, a presença de um exame positivo para sífilis, dizendo eu já entrei em contato com um treponema, é quase mandatório de contraindicar a transfusão de sangue, né? Qual a história mais estranha que o senhor escutou, sem mencionar o nome do paciente, no seu consultório? E também a idade? Em relação a treponema, em relação especificamente a sífilis, as pessoas de idade avançada muitas vezes vêm com muita angústia, né? Porque tiveram uma sífilis na adolescência e aí é um casamento que está a longo prazo e aí a pessoa faz um exame e vem lá uma cicatriz sorológica que não significa mais nada. E aí você vê aquela estrutura toda familiar envolvida. A desconfiança da mulher. Da mulher, aí é neto, então tem que ter muito tato ao lidar com essa doença, porque a pessoa fez o tratamento, ela pode ficar com um título baixíssimo, que não significa mais infecção. E aí você faz o exame na parceira, não tem mais nada, mas realmente isso causa um desconforto e a família vem já com inventário na mão, é uma coisa complicada, é difícil. Como é que é? Vem com inventário na mão, assim, a separar vai acabar, não é nada disso. Nós vamos a um intervalo no programa Espaço Cidadão, que hoje está tratando da sífilis, que está num quadro de recrudescimento muito acentuado no sul do Brasil, mas em especial em Santa Catarina. E esse trabalho a gente está fazendo com o médico infectologista Luiz Ferreira. Já voltamos no Espaço Cidadão, que só tem aqui na TVAL. Estamos voltando pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Nós hoje estamos entrevistando o Dr. Luiz Escada Ferreira. O nosso tema de hoje, sífilis. Ele é médico infectologista.
Nesse segundo bloco, doutor Luiz, já vamos começar com as perguntas de pessoas que foram consultadas na rua pela repórter Fernanda Fontoura. A mãe que tem a doença pode amamentar o bebê? Existe alguma vacina para não pegar a doença? Olha aí, duas perguntas bem diferentes, né? Lamentavelmente, a gente não tem vacina nenhuma para treponema, para sífilis, né? E a mãe pode amamentar o bebê, o treponema não passa pelo leite, mas é óbvio, né? A gente vai evitar que a mãe dê o peito se ela tiver lesão cutânea na região do mamilo, o que é muito difícil, né? Mas dessas doenças sexualmente transmissíveis, a única que proíbe o aleitamento é o HIV. O senhor falou na região do seio e tal. Qual é a região mais comum de aparecer o problema? Na região genital aparece após o a cancro. região genital. Depois da região genital, na região oral pela atividade sexual, região anal também. O cancro, a ferida de inoculação. Agora, a segunda fase da doença, que pode cursar com manchas no corpo, costumam ser manchas no corpo como um todo, inclusive pegando palma da mão e planta do pé. E é muito interessante esse programa, porque como foi uma doença que sumiu, os médicos deixaram de ver. E sífilis, na década de 60 e 70, era muito comum. E a gente pensava sifiliticamente, ou seja, sífilis pode dar qualquer lesão cutânea. E passou esse ato aí de 20, 30 anos, os médicos não viram mais. Então, até os senhores ficaram surpresos com o recrudescimento? Eu fiquei, mas assim, eu vejo sífilis sempre, por causa da minha área, né? Claro. Então, eu tenho feito muito diagnóstico de sífilis de pessoas que foram nos médicos, mas os médicos não pensam no diagnóstico de sífilis. Por quê? Porque não tem essa informação. Isso é coisa do passado. Mas não é do presente. Isso então fecha com a minha abertura, então. Exatamente. Né? Qualquer lesão cutânea, até que a gente prove o contrário e que tem uma característica de não evoluir conforme a gente pensou, peça um teste de sífilis, porque você pode ter surpresas, porque realmente ela pode se apresentar de diversas formas, como bolha, como sífilis psoriática, é um mundo, na verdade. Né? O sexo oral, o senhor me falou sobre a existência de uma camisinha especial, não aquela camisinha normal para uma relação sexual. E a pergunta que eu lhe faço, para o homem há uma perda da sensibilidade? Tem, ele vai perder um pouco a sensibilidade. Na verdade, essa camisinha para sexo oral, ela não tem o lubrificante, né? Ela vai ter muitas vezes sabor de hortelã, sabor de Coca-Cola, um sabor de banana, o que seja. Para tornar... É mais próprio de banana. Né? Exato, para tornar a relação mais prazerosa e fantasiosa. Agora, é claro, vai ter uma presença de um material de látex mais fino do que da camisinha, porque, obviamente, não é uma relação por via vaginal ou anal, o que seja, e vai diminuir a sensibilidade para o homem, sim. Mas é a forma mais segura. Vou ser bem sincero, no assunto sexo oral, a gente não conseguiu encontrar ainda uma solução satisfatória para todo mundo. Sífilis terciária é o pior caso? Na verdade, a sífilis terciária se perdeu grandes momentos de fazer um diagnóstico de uma sífilis secundária latente, ou seja, aquele pessoa que está infectado e não descobre que está infectado. E aí esse treponema ele pode se multiplicar no sistema nervoso a longo prazo, no coração, e causar sequelas, ou na pele ou nos ossos. Opa, você falou em coração, isso é vital, né? Pode, e o que acontece é que esse processo inflama, desinflama o corpo reage àquela bactéria, causando verdadeiras lesões fibróticas, que a gente chama de goma nas peles, e pode causar meningite. Por exemplo, você tem um dado, quando se descobriu a penicilina, boa parte das pessoas que estavam internados em hospitais, em sanatórios para doentes mentais, eles tinham sífilis terciária. E você tratou essas pessoas e elas voltaram à lucidez. Na verdade, elas não eram esquizofrênicas, elas tinham uma encefalite por luz, por sífilis, entendeu? 30% das pessoas naquela época basicamente tinham sífilis terciária, que estavam internadas ali, e elas voltaram a funcionar normalmente. Então, é uma doença silenciosa, a gente tem que ter extremo cuidado ao diagnosticar e controle. E as sequelas podem ficar, esse é que é o grande problema, porque já aconteceu um processo de resposta imune e fibrose. Agora, se ela é silenciosa, como é que o cidadão vai tomar cuidado? Primeiro, não ter ido, não ter feito. Exatamente, faça o teste, na verdade. É uma rotina, por exemplo, na medicina de trabalho, nas empresas, fazer o teste para sífilis. Por quê? Porque é uma doença curável. Né? É uma doença que você pode fazer o diagnóstico, tratar e curar. A pessoa não tem mais aquela infecção. E muitos casos são de infecção latente, ou seja, a pessoa não sabe que é portadora. Doutor Luiz, vamos a mais algumas perguntas que a repórter Fernanda Fontoura fez junto a telespectadores da TVAL.
A sífilis tem cura ou ela volta outra vez? Como diferenciar a sífilis de outros DSTs? Bom, a sífilis é uma doença curável. A pessoa pode voltar. Pode voltar. Você não adquire Depende imunidade. do seu comportamento. Né? Você não adquire imunidade permanente, como por exemplo rubéola, vamos supor, né? Mas você pode também tratar e não acompanhar adequadamente. Então, na verdade, ela não curou, ela ficou ali e o tratamento teria que ser mais prolongado, digamos assim. E a outra questão como diferenciar? Bom, a sífilis é uma doença que, na sua apresentação primária, ela causa um cancro. Né? Esse cancro diferencia de outras feridas, né? Por exemplo, herpes, mas existe uma doença muito próxima, que é o cancro mole, em vez do cancro duro da sífilis, o cancro misto. Então, na dúvida, a gente trata os dois, entendeu? Porque são doenças que, se você aborda corretamente, você elimina elas. Diferente, por exemplo, do HIV, do herpes, elas permanecem no organismo e precisam de um controle a longo prazo. Aproveitando que o senhor falou em herpes, eu conheço, já tive 2 vezes, herpes zoster. Incomoda. Incomoda, é um azar não você ter ter tido tido duas vezes. sexo. Não, isso foi a catapora que você teve na infância, a varicela, e todo vírus da varicela fica no nosso corpo. A não sei quem tomou vacina, né? Mas não era na nossa época. Não tinha essa vacina na nossa época. Vacina. E assim, por estresse importante, ele pode... Caso, os 2 casos foram estresse. Isso é visível. Por estresse importante, ele faz o quadro cutâneo, dói, queima, aquilo é um absurdo, mas se trata... Fim da história. Pode ficar uma sequela de dor, às vezes incomoda, somente em dia de vento sul, assim, a coisa pode incomodar, mas é mais pela lesão que o nervo ficou ali com alguma, mas não é uma doença sexualmente transmissível. Eu queria voltar ao primeiro bloco do nosso programa de hoje. Eu perguntei para o senhor, o paciente mais jovem que o senhor descobriu, que idade tinha? 11 anos de idade. Quer dizer, não tem nascido assim com sífilis, né? Mas começou vida sexual com 11 anos. E é triste. Já começou mal, então. Mas começou não era. Cedo, mas começou o pior é que não era sífilis só, né? Era sífilis, HPV, então existia um certo abuso, né? Então, o que a gente tem observado é que muitos casos de sífilis têm vindo acompanhados de outros vírus, como o HPV e o HIV. E aí complica, e são pessoas novas, 15 anos, 17. A sífilis você cura, o HPV você controla, o HIV também. Então, as pessoas deveriam pensar um pouco mais com cuidado sobre a sexualidade delas. Não vamos banalizar isso, isso é um dom. Banalizar o prazer. Exatamente, é um dom, né? Isso é uma coisa boa, nós humanos temos essa noção disso, então vamos usar positivamente, vamos se prevenir, porque realmente ela está crescendo assustadoramente. 11 anos? Me assustou esse 11 Pois anos. tem coisa pior, mas deixa quieto. Deixa para lá. Vamos a mais um trabalho externo feito pela repórter Fernanda Fontoura, com perguntas que o Dr. Luiz Ferreira vai esclarecer. O avanço da medicina hoje é extraordinário, e ao passo de que certas doenças foram um pouco deixadas de lado, ou sei lá, não tiveram um capricho de ver as soluções exatas, uma espécie, a sífilis. Eu gostaria de perguntar ao doutor qual a solução. Há uma cura exata? A gente consegue curar a sífilis, né? A questão que ele colocou, algumas doenças foram colocadas de lado, foram negligenciadas, sim. Algumas DSTs... Porque diminuiu consideravelmente o aparecimento dela, foi isso? E também o investimento na pesquisa e nos resultados não foi o adequado, né? Por exemplo, a gente sabe que malária, a própria tuberculose, a quantidade de investimento de pesquisa nessas áreas da medicina são infinitamente menores do que, por exemplo, na cosmetologia, na estética. E a gente sabe que malária mata muito. Isso acontece em todos os países ou é só no Brasil? Isso é uma coisa do mundo, né? Porque, claro, são indústrias que estão investindo em remédio de coração. Exatamente. Agora, eu creio que o governo, os institutos de pesquisas, de uma forma geral, no mundo, deveriam investigar. A gente tem grandes problemas em relação, por exemplo, à resistência antimicrobiana das bactérias. Se o treponema um dia acordar de mau humor, resolver ficar resistente à penicilina, nós vamos ter um sério problema de saúde pública. Porque a vantagem é que é sensível à penicilina. É barata, eficaz, você dá um bezetacil na nádega de cada um, repete aquilo 3 semanas, cura esse negócio.
As pessoas alérgicas à penicilina, a gente também tem opções, mas se ele começar a ficar resistente à penicilina, vamos ter um barulho grande pela frente. Porque não teria uma alternativa? Não são tão boas, né? E tão práticas e tão eficientes e baratas, né? Assim, porque a penicilina é baratíssimo, né? O senhor coloca né, no sentido sífilis, nos casos de sífilis, como é que o senhor coloca a capital em relação aos demais municípios? Isso seria muito mais voltado às cidades do litoral ou não existe isso? É isso aí, bem no litoral. O comportamento na litoral catarinense é diferente do interior. Isso se aplica na AIDS também, né? Sim, exatamente. E a transmissão é idêntica, né? Então, assim, o que a gente colhe aqui em relação ao treponema já está acontecendo com o HIV, que é uma tendência das pessoas não se cuidar mais, né? Não estão mais prevenindo, elas não tiveram perdas, não viram a realidade amarga que foi os anos 80, os anos 90, onde muita gente morreu de AIDS, né? E agora tem uma medicação que controla, mas a gente não tem o objetivo de ficar tratando as pessoas, não é isso. A gente quer que elas não tenham doença. Trabalhar com prevenção, com saúde, com qualidade de vida é melhor do que ficar realmente lidando com a doença já instalada, né? É verdade, doutor Luiz, que muitas pessoas, infelizmente, pensam assim, AIDS hoje tem um coquetel, é só tomar um coquetel, tô tranquilo. É verdade. Infelizmente. Lamentavelmente, porque são medicamentos que têm efeitos colaterais, tem que tomar remédio todo dia, você deve tomar os seus, eu tomo os meus. Não é uma coisa muito boa para tomar, remédio para hipertensão todo dia, a gente não deve esquecer. Mas em relação a seres vivos, quando a gente trata um ser vivo, se a gente não tomar o remédio adequadamente, ele vai querer ficar vivo, então ele pode ficar resistente, é o que aconteceu com o HIV. Né? A gente tem um coquetel bom desde 1996, então em 2013 já tem vírus resistente a tudo. E é por isso que eu falei, tomara que o treponema não acorde de mau humor e fique resistente à penicilina, porque nós vamos ter um problema sério pela frente. Como é que é o treponema de mau humor? Problema de mau humor, aí vai ser difícil. É comum problemas na pele? A sífilis é uma doença que dá muita expressão na pele, também dá gânglios, febre, como foi colocado, né? Mas atinge o sistema linfático, então? Acima, o sistema reticuloendotelial, os gânglios, né? O sistema todo de defesa. Então, a sífilis pode ter tanta manifestação, né? Ela pode dar tantos quadros clínicos diferentes que a gente tem que sempre ter ela como um diagnóstico diferencial das outras doenças, né? Para a gente encerrar, o ideal seria evitar promiscuidade? Na verdade, assim, a pessoa que tem promiscuidade tem que definir o que é isso, né? Se a pessoa tem vários parceiros ou parceiras, se ela usar preservativo, ela vai estar mais segura, né, do que a pessoa que tem 2 ou 3 e não usa preservativo com ninguém, confiando na sorte. Então, hoje a gente vê um aumento da sífilis em profissionais do sexo? Não, porque essas pessoas se cuidam. Ela tem aumentado nas pessoas que têm relação, mas tem relação com com uma outra e tudo, e não percebem a vulnerabilidade que elas se encontram. E adquirindo pode transmitir para outras pessoas, a corrente infelizmente. Exatamente. Né? A corrente. Doutor Luiz, obrigado pela aula. Obrigado também. Eu entrevistei o doutor Luiz Ferreira, ele é infectologista e o nosso tema de hoje foi sífilis. Desde 2008 aproximadamente, nos últimos 5 anos é isso, né? Recrudesceu de uma maneira assustadora em todo o país, mas principalmente nos estados aqui do Sul. Paraná, nós e o nosso vizinho Rio Grande do Sul. Cuide, evite promiscuidade. Camisinha é a solução. O programa Espaço Cidadão, que só tem na TVA, volta na semana que vem. Até lá.